nome é Clara Vilar, tenho 26 anos, sou brasileira, formada em História da Arte, e morei fora do país por quase 2 anos. O que vou contar aqui não é uma teoria, nem uma fantasia. É um relato pessoal, uma tentativa de entender o que aconteceu comigo no inverno de 2018, na cidade de Monterrey Velho, no sul do Chile. Eu tinha terminado um relacionamento, pedido demissão do trabalho e resolvido fazer uma limpeza emocional com uma viagem sozinha. Viajar sempre me ajudou a colocar a cabeça no lugar. Só não imaginei que, dessa vez, ela seria a última coisa que me manteria sã. Encontrei o Hotel Argento por acaso. Parecia simpático, num estilo gótico antigo, escondido entre 2 prédios modernos. O preço era ótimo. As fotos, misteriosas, parecia um cenário de filme europeu decadente, exatamente o tipo de lugar que me inspirava. Fiz a reserva online sem pensar 2 vezes. No dia 15 de julho, cheguei a Monterrey Velho. Na noite do mesmo dia, me arrependi de tudo. O saguão do hotel era escuro. Não sombrio, escuro mesmo. Parecia que a iluminação havia sido propositalmente reduzida para criar uma atmosfera retrô. O atendente da recepção era muito simpático, jovem, educado, mas tinha algo nos olhos dele. Uma inquietação que eu não entendi na hora. Peguei a chave do quarto 305. Subi sozinha. Elevador antigo, barulhento. O tipo com grades que você precisa fechar manualmente. Quando cheguei ao 3º andar, percebi que o carpete era diferente, mais desgastado. Tinha um cheiro forte de mofo misturado com algo metálico. E no fundo do corredor, uma porta com tinta escorrida. Não era o meu quarto, mas desde o início, aquela porta me incomodou. A primeira noite foi estranhamente silenciosa. Nada de vozes nos corredores, nada de hóspedes nos outros quartos. A sensação era de estar sozinha em todo o andar. Acordei às 03h14 da manhã, não com barulho, mas com a sensação de que alguém me observava. A porta do quarto estava trancada, mas o banheiro, com a porta entreaberta, me deu calafrios. Na parede, algo que não havia quando cheguei. Um pequeno símbolo rabiscado com o que parecia carvão. Um círculo com uma cruz invertida dentro. Na recepção disseram que poderia ter sido feito por outro hóspede, que iriam limpar. Mas eu já sentia que algo no hotel não queria que eu estivesse ali. Na manhã seguinte, resolvi sair para explorar a cidade. Esperei o elevador. Entrei. Apertei o térreo. Mas ele não desceu. As luzes piscavam. O painel digital travou no número 3. As portas não fechavam. E a cada tentativa eu tinha a nítida sensação de que alguém entraria comigo. Olhei para o corredor. Nada. De repente ouvi um ding. As portas se fecharam, sozinhas, e o elevador começou a descer. Lento. Muito mais lento do que no dia anterior. Parecia hesitar. Quando finalmente chegou ao térreo, as portas se abriram e o atendente me esperava com um olhar fixo. O elevador está com problema técnico. Vamos dar uma olhada. Mas ele sabia. Ele sabia que aquilo não era só um defeito. Naquela noite, depois de andar a cidade inteira, resolvi descansar. Tomei banho. Pedi algo simples pelo serviço de quarto e abri o notebook para organizar umas anotações da viagem. Mas a conexão Wi-Fi do hotel estava instável. Só um site carregava com velocidade. Um fórum antigo de turismo chamado Subsuelos. No topo da página, um tópico fixado com o título: Não fique no Argento além da 3ª noite. Abri. O tópico era antigo, datado de 2013. Sem muitas respostas, mas com um link anexado. Um vídeo de segurança. Curiosa, dei play. O que vi me deixou gelada. Uma mulher, muito parecida comigo, dentro daquele mesmo elevador. Ela parecia nervosa. Apertava vários botões. Saía e espiava para o corredor. Entrava de novo. Se encolhia num canto. Até que, no final do vídeo, ela desaparecia da imagem sem que o elevador tivesse se movido. Fechei o notebook imediatamente. Mas dentro de mim, algo já havia sido aberto. No café da manhã, decidi perguntar discretamente ao atendente sobre o vídeo. Ele desconversou. Fiquei em silêncio por um tempo.
Até que uma senhora de cabelos brancos e olhos fundos se sentou perto de mim. Ela me encarou e disse do nada: "Vi você no elevador ontem. Você tem olhos bons. Por isso ele te viu também." "Quem?" perguntei, sentindo o coração acelerar. Ela deu um sorriso lento. "O andar de cima." "Mas o hotel só tem 5 andares." Eu disse. Ela respondeu: "Por fora, sim. Mas o elevador, às vezes, leva para o 6º." Levantei e saí. Mas a partir daquele momento, toda vez que eu olhava o painel do elevador, algo dentro de mim procurava o número 6, mesmo ele não estando lá. A terceira noite foi a pior. Acordei suando, ofegante. Um pesadelo que parecia durar horas. No sonho, eu estava no elevador, mas todos os botões estavam apagados. Só um estava aceso. O 6. Quando as portas se abriram, vi um corredor coberto de água escura. E no fundo, uma figura agachada. Uma mulher. Cabelos longos. Tremendo. Ela se levantou lentamente e veio andando na minha direção. Mas os pés não tocavam o chão. Quando ela chegou perto, pude ver o rosto. Era o meu. Acordei aos gritos. Na parede do quarto, acima da cama, havia condensação. Gotas que escorriam lentamente, formando o número 6. Tentei ir embora. Fiz as malas, desci à recepção e pedi para cancelar as noites restantes. O atendente digitou por um momento e, sem me encarar, disse: "Seu nome não consta mais no sistema." "Como assim?" "Não há registro da sua entrada." Mostrei a confirmação no celular, mas estava apagada, sem notificação, sem registro. Nenhum banco ou aplicativo mostrava a reserva. "Pode ter sido algum bug no nosso sistema," ele disse impassível. "Podemos refazer o seu cadastro. É só mais uma noite." Assinei por instinto. Mas ao subir no elevador percebi: o botão do 6º andar. Agora estava lá. Quando o botão 6 apareceu no elevador, não consegui não apertá-lo. A luz acendeu com um clique seco e o elevador começou a subir lentamente, muito lentamente, como se passasse por andares que não existiam. Demorou mais de 2 minutos e então parou. As portas se abriram. O que vi não parecia um andar. Era um corredor completamente escuro, exceto por uma única luz piscando no teto. O carpete era encharcado, como se houvesse tido um vazamento, mas o cheiro era o de algo morto. A única coisa que se ouvia era o som de goteiras. Embora eu não visse água caindo, dei 2 passos para fora. O elevador fechou as portas atrás de mim, e só aí percebi: não havia botão de chamada na parede. No bolso, meu celular ainda estava gravando áudio, uma mania antiga minha. Comecei a falar enquanto caminhava pelo corredor. São 2h47 da manhã. Estou no que parece ser o 6º andar do Hotel Argento. A umidade nas paredes e a sensação de estar sendo vigiada. Caminhei por alguns metros até ver uma porta, sem número. A maçaneta estava úmida. Abri. Dentro havia uma sala pequena, com um espelho antigo coberto por um lençol sujo. Uma cadeira voltada para ele. E uma câmera. Antiga. De fita. Piscando luz vermelha. Gravando. Olhei para o espelho coberto. Algo me impedia de levantar o pano, mas, no reflexo do lençol, via nitidamente uma silhueta em pé atrás de mim. Me virei. Não havia ninguém. Corri para o corredor. O botão do elevador ainda não existia. Olhei para os lados, desesperada, até que vi uma porta de incêndio. Atrás dela, uma escada. Subi. Mais escadas. Mais degraus. Sem fim. Dei meia volta e desci. Desci. Sem perceber, cheguei ao 3º andar. Como? Eu tinha subido para o 6º. Saí pela escada. Mas agora estava de volta ao meu andar. Me sentia tonta. O tempo parecia dobrado. Entrei no quarto 305 e dormi sem forças. No outro dia, ao abrir o celular, a gravação de áudio ainda estava ativa. Duração: 2h41. Mas eu lembrava de ter passado no máximo 20 minutos naquele andar. Ao ouvir a gravação, no final uma voz que não era a minha dizia: "Volta." Voltei à recepção. O mesmo atendente. Os mesmos olhos mortos.
Perguntei sobre o sexto andar. Ele respondeu com um tom neutro. O elevador às vezes mostra o que você carrega. Se não gostar do que viu, não suba mais. Você já subiu? Perguntei, tremendo. Ele hesitou. Depois disse: eu nunca desci. Aquela frase me paralisou por dentro, como se ele fosse parte daquilo. Saí do hotel, caminhei pelas ruas, liguei para minha mãe, para amigos. Ninguém atendeu. Minha operadora dizia: número inexistente. Me olhei num espelho de vitrine e, por um momento, meu reflexo piscou antes de mim. Voltei ao quarto 305, mas tudo estava errado. A mala estava aberta de um jeito que eu não lembrava. O sabonete que eu usava estava novo, embalado. E na mesa havia um bilhete escrito à mão. Você já esteve aqui antes. Reconheci a caligrafia. Era a minha. Comecei a vasculhar minhas coisas e encontrei um item que não pertencia a mim. Um caderno de anotações, com capa de couro, que dizia: Diário de CV, julho de 2017, mas era 2018. E eu nunca havia estado no Chile antes daquele ano. Cada página narrava exatamente o que eu vinha vivendo. Detalhes, pesadelos. O andar 6, o elevador, até mesmo o fórum subsuelos. Tudo estava lá. A última página estava em branco, mas nela, uma única frase escrita à caneta: não olhe para o espelho às 03:17. Naquela noite, coloquei o celular para gravar vídeo enquanto dormia. Acordei mais uma vez, exatamente às 03:17. Dessa vez havia barulho de água correndo, mas o banheiro estava seco. Na tela do celular, assisti a mim mesma dormindo, até que, em certo momento, me levantei, com os olhos ainda fechados. Fui até o espelho do quarto e fiquei parada, olhando para o próprio reflexo. Mas na gravação, o reflexo se mexia antes de mim. E então, a Clara da tela virou para a câmera e sorriu. Pulei da cama e desliguei tudo. Quando olhei para o espelho real, havia vapor, como se alguém tivesse acabado de sair de um banho quente. E no centro, escrito com o dedo: estou quase pronta. No dia seguinte, tentei sair do hotel, mas a porta da frente estava trancada. Fui ao elevador. Todos os botões estavam apagados, menos o 6. Naquele momento entendi. Eu não podia mais ir embora. Tentei acessar a escada de emergência. Estava trancada. Voltei para o terceiro andar e havia uma nova placa no fim do corredor: Quarto Ziel, acesso restrito. Era onde antes havia apenas uma parede suja. Agora havia uma porta. Fui até lá. Encostei o ouvido. Nada. Mas o cheiro era forte, azedo. Antes que pudesse tocar na maçaneta, ouvi uma respiração atrás de mim. Virei rápido. O corredor, vazio. Mas quando voltei os olhos para a porta, ela estava entreaberta. Entrei no quarto 000. Era um cômodo maior que os outros. Parecia um porão disfarçado de quarto. Havia câmeras nos cantos, todas desligadas. Um espelho gigante encostado na parede. E uma banheira, vazia, mas manchada. Pendurado na parede, um uniforme do hotel, com um crachá: Clara Vilar, atendimento. Senti como se o chão cedesse. Aos poucos comecei a duvidar da minha própria história. E se eu nunca tivesse sido hóspede? E se eu estivesse presa em um ciclo que já aconteceu dezenas de vezes? Na porta de saída, uma inscrição em letras riscadas: quem entra, observa. Quem observa, substitui. Quem substitui, esquece. E naquele momento, uma certeza surgiu. Alguém estava esperando minha vez acabar. Voltei para o quarto 305. Tranquei a porta, virei o espelho contra a parede e sentei no chão com o caderno de couro. Relia tudo. Procurava uma explicação, um ponto de fuga. Mas todas as páginas pareciam escritas por mim num tempo que eu não lembrava ter vivido. Em certo momento, algo me cutucou por dentro, literalmente, na base das costelas. Uma dor aguda. Olhei sob a camiseta e havia algo. Sob a pele, uma linha escura, como se estivesse suturada. No banheiro, com uma tesourinha de unha, abri o local com a lâmina. Sangue escorreu. Dor intensa. Mas lá estava, uma chave pequena, enferrujada, com o número 6. Comecei a entender.
O hotel não é um lugar, é um processo. Ele não existe para hospedar. Ele observa. Ele alimenta. Comecei a reparar nas fotos antigas nos corredores. Pinturas sem assinatura. Mas os rostos pareciam reais demais. Gente de várias épocas. Diferentes roupas. Mesmo olhar. Reconheci uma. A senhora do café. A que me disse que o elevador levava para o 6º andar. Abaixo do quadro, em letras quase invisíveis. Funcionária desde 1956. Passei a ver vultos à noite. No espelho, no reflexo da televisão desligada, nas sombras sob a porta. Mas nunca diretamente. Eles me viam, esperavam. Torciam pelo momento em que eu não voltaria mais a ser eu. Instalei a câmera do celular na estante e apontei para a cama. Não consegui dormir. Passei a noite sentada no canto do quarto, coberta por um cobertor, observando o que o aparelho captava. Ao revisar o vídeo, vi algo que me paralisou. Em um determinado momento da madrugada, a porta do banheiro se abriu sozinha. Uma figura saiu, encurvada, andando devagar, pés descalços, vestido escuro. Andou até o lado da cama e ficou ali, parada, por 23 minutos. Não havia rosto. Era como se fosse feita de sombra sólida. E então, ela virou a cabeça diretamente para a câmera. O vídeo travou. Quando reiniciou, a figura já não estava mais. Olhei ao redor, respiração ofegante, e percebi, o cobertor ao meu lado estava úmido. No dia seguinte decidi subir, pela última vez, chave na mão, medo no estômago. Apertei o botão 6. O elevador hesitou, estalou, gemeu e subiu. Ao chegar, o andar estava diferente. Agora havia luz vermelha fraca ao longo do teto. O carpete havia sido retirado. O chão estava nu, frio, e no fim do corredor, uma porta com fechadura antiga. Usei a chave que tirei de dentro de mim. Ela entrou com facilidade. Dentro, um salão circular. No centro, um espelho imenso, redondo, de corpo inteiro, rachado ao meio. Diante dele, vários objetos, malas, roupas, fotos, identidades. Peguei uma foto, meu rosto, com outra roupa, outro cabelo, outro ano. Atrás, rabiscado a caneta, Clara Vilar, 2012. Mas em 2012, eu estava no ensino médio. Ou não. Fiquei diante do espelho rachado por longos minutos. A imagem que ele refletia não era a minha. Era eu, mas vestida com roupas de outras décadas. O cabelo diferente. O olhar vazio. Ela, a outra Clara, me encarava com um sorriso sutil, quase um alívio. E então, ela se moveu. Antes que eu me movesse, ergueu a mão direita e tocou o vidro, bem onde eu hesitei. O toque dela parecia real. Eu senti o frio na minha pele. Atrás de mim, vozes, muitas, baixas, sobrepostas. Ela aceitou. Ela entendeu. Agora é a vez dela descansar. E então a figura no espelho falou, com minha voz, mas mais calma, mais antiga. Você já foi. Eu sou o que ficou. É hora de decidir. Quer lembrar ou quer ficar em paz? Dei um passo para trás. A sala do andar 6 parecia menor. O ar estava mais denso, como se respirar exigisse esforço. No chão havia agora diversas chaves espalhadas. Algumas brilhavam, outras estavam oxidadas. Uma delas tinha meu nome gravado. Peguei. Na parte de trás, uma única palavra: esqueça. As vozes sussurravam mais alto agora. Ela vai tentar fugir. Ela vai tentar lembrar. Não deixem. A porta atrás de mim estava aberta, mas não dava mais para o corredor. Só escuridão. E nela, uma silhueta, parada, esperando. A Clara do espelho virou o rosto pela primeira vez para fora da moldura. Ela sussurrou: corre, enquanto ainda lembra. Corri. Não sei como, mas desci correndo escadas que não pareciam acabar. No caminho, vi placas antigas, nomes de pessoas, todos com datas. Alguns nomes riscados, outros, como o meu, substituídos. Quando finalmente alcancei o térreo, caí no saguão. A recepção estava vazia, as luzes normais. O relógio marcava 04:44. Saí pela porta principal, agora destrancada. O ar da madrugada bateu no rosto como um tapa. Chorei. Sozinha,
em uma rua vazia. No dia seguinte, tentei relatar o que vivi. Voltei ao hotel com policiais. Mas o Argento não estava mais lá. No lugar dele, um prédio abandonado, fechado há anos. Segundo os registros, ninguém se hospedava ali desde 2013. Hoje, se você buscar Hotel Argento no Google, nada aparece. O link do fórum Subsuelos foi apagado. O vídeo que vi, corrompido. O áudio da noite do andar 6 desapareceu da nuvem. Tudo parece ter sido engolido, como se o mundo tivesse fechado uma porta atrás de mim. Mas uma coisa eu sei: eu saí, mas nem toda parte de mim voltou. Há dias em que me olho no espelho e sinto um leve atraso, como se meu reflexo pensasse por um segundo antes de me imitar. E às vezes, ele sorri sozinho. Me chamo Clara Vilar, ou pelo menos foi assim que tudo começou. Se um dia você entrar em um hotel antigo e o elevador mostrar um botão que não deveria estar ali, não aperte. Porque tem lugares que não são para chegar, são para aprender. E você pode ser a próxima peça a ocupar o silêncio. Meu nome é Helena Paiva. Tenho 39 anos. Sou mãe de 3 filhos, nascidos e criados por mim sozinha, depois de um casamento violento que fiz questão de esquecer. Em abril de 2016, com a ajuda de um programa habitacional e muito esforço, finalmente consegui alugar uma casa só para nós. Era uma casa simples, mas charmosa. Pintura clara, quintal grande, 3 quartos e uma árvore de acerola no fundo que dava frutos o ano inteiro. Me senti em paz ali. Pela primeira vez pensei: meus filhos vão crescer longe de gritos. Não sabia que estava colocando eles num lugar onde os gritos nunca pararam. Eles só mudaram de origem. Na primeira noite tudo correu bem. Colchões no chão, pizza, risadas. Mas na manhã seguinte algo estranho aconteceu. Meu filho mais novo, Rafael, de 7 anos, me acordou com a seguinte frase: "Mãe, tem gente andando no teto." Pensei ser barulho de telha estalando. Expliquei, ele aceitou. Mas no mesmo dia, às 19h42, a TV da sala ligou sozinha, volume no máximo. Tela preta. Tentei desligar. Nada. Tive que tirar da tomada. E no instante em que fiz isso, todas as lâmpadas da casa piscaram. Na segunda semana, ouvi passos pesados na escada que levava ao sótão. Morávamos no térreo. A escada não levava a lugar nenhum, só a uma caixa d'água velha. Mas os passos subiam e desciam, sempre à noite, sempre entre 3 e 4 horas da manhã. Uma madrugada, tomei coragem e subi. Não havia nada, mas o chão de madeira estava marcado com arranhões profundos, como se alguém tivesse usado uma serra nas tábuas. Na manhã seguinte, meu filho do meio, Victor, me perguntou: "Mãe, quem é a mulher de branco que fica em cima da escada quando você vai dormir?" Foi quando começaram os ferimentos. Rafael apareceu com arranhões no peito. 3 marcas paralelas, como garras. Perguntei o que houve. Ele disse: "Ela veio brincar comigo, mas ela fica brava quando eu falo seu nome." "Quem, filho?" "A moça da janela." Depois disso, todos começaram a adoecer. Tosse seca, febre inexplicável. Fui ao hospital. Nada clínico. E então, começaram os apagões. Meu filho Vitor desmaiou na cozinha. Acordou 1 hora depois falando palavras que nenhum de nós entendia. Gravei no celular. Levei a um padre. Ele ouviu e disse: Isso é aramaico antigo." Fui chamada na escola do Rafael. A coordenadora disse que ele estava desenhando demais. Figuras estranhas, olhos flutuando, símbolos circulares. Mas o que me arrepiou foi o que ela contou. Ele perguntou se Deus morava mesmo no céu. Eu respondi que sim. Ele disse: "Mentira, Deus está amarrado, e quem manda agora é outro." Chorei no banheiro da escola por 20 minutos. Voltei para casa e encontrei o Victor no quarto, com as mãos cruzadas, olhos fechados, sussurrando algo em voz baixa. Ele dizia: "Não olha para ela." Não escuta. Finge que está dormindo. Finge que está dormindo. Alguém denunciou a gente.
Disseram que eu estava negligenciando meus filhos, que eles estavam com marcas no corpo, que estavam reclusos, que algo estranho estava acontecendo na casa. O conselho tutelar bateu à porta. Expliquei tudo, chorando, tremendo. Mostrei exames médicos, fotos, vídeos. A assistente social me ouviu e disse: Dona Helena, eu não sei no que a senhora acredita, mas eu entrei em muitas casas na vida e nenhuma me deu calafrio na espinha antes mesmo de pisar na varanda. Ela prometeu voltar com ajuda, mas nunca mais apareceu. Consegui que o padre Álvaro da paróquia local viesse nos visitar. Ele entrou com um terço nas mãos e uma expressão serena. Ficou 1 hora rezando. Benzeu a casa. Jogou água benta em cada cômodo. Antes de sair, olhou para mim e disse: Tem algo aqui. Mas não entrou agora. Isso já estava esperando antes de vocês virem. No mesmo dia, à noite, Rafael começou a gritar: Tira o terço do quarto. Ela tá ficando brava. Vai machucar a gente. O terço apareceu queimado embaixo da cama, como se tivesse sido derretido no fogo. Na madrugada do dia 17 de junho, Victor teve um ataque. Convulsão, espuma na boca, olhos revirados. Corremos para o hospital. Enquanto esperávamos atendimento, ele se levantou sozinho da maca, sem controle, sem piscar. E então, pairou no ar, 30 centímetros acima do chão. 3 enfermeiros viram. Uma delas saiu correndo chorando. Foi quando decidiram que era coisa demais para fingir que era psicológico. O médico chamou um contato pessoal, um exorcista. E foi assim que, no meio de exames e remédios, minha família entrou na guerra espiritual que ninguém quer ver de perto. O nome dele era Irmão Rodrigo. Não era padre, nem pastor. Era um desses servos discretos da igreja, ex-seminarista, respeitado no meio católico por lidar com casos delicados. Quando entrou em casa, não disse uma palavra. Pegou o sal bento, traçou o sinal da cruz e pediu que todos os moradores ficassem em silêncio. Fizemos isso. Ele andou pela casa inteira. Entrou no quarto das crianças. Ficou em pé, de olhos fechados, respirando fundo. De repente, caiu de joelhos e vomitou ali mesmo, no canto do cômodo. Ao levantar, disse apenas: Aqui tem algo que foi plantado. E o que foi plantado está crescendo. Escavamos o chão do quarto com a autorização do dono da casa. Rodrigo pediu que cavássemos onde o carpete fazia um leve afundamento. Lá encontramos algo embrulhado em tecido preto. Era um saco, grosso, costurado com linha vermelha. Dentro dele, ossos pequenos, provavelmente de algum animal, fios de cabelo, dentes humanos, um bilhete em papel envelhecido com letras tortas dizendo: que nunca se aquiete a carne, que nunca repouse o espírito, que todo nome que habitar esta casa perca a voz diante do céu. Rodrigo quase chorou. Isso é um tipo de pacto por substituição, ele disse. Feito para prender vozes, roubar identidade. É por isso que as crianças estão mudando. Começaram os rituais. Rodrigo vinha todos os dias às 18h, hora que a casa mais tremia. Fazia orações em latim, acendia velas bentas, untava as paredes com óleo consagrado. E toda noite, o mal reagia. Victor urrava feito bicho. Rafael apagava por horas e acordava com marcas no corpo. As paredes suavam um líquido escuro, e uma noite, a palavra volta apareceu escrita no espelho com algo que parecia sangue, mas não era. Rodrigo dizia: está se sentindo expulso. Mas essa entidade é territorial. Não quer sair. Vai tentar quebrar um de nós. Começaram a nos evitar. As crianças pararam de brincar com os meninos. As mães cochichavam nas calçadas. Até que a dona Amélia, senhora da casa ao lado, me chamou no portão e disse: essa casa era da minha tia. Teve um rapaz que morreu ali. Mas não foi acidente. Disseram que ele fazia coisas lá dentro. Coisas com criança. Depois daquilo, ninguém ficou mais de 6 meses morando lá. Ela me segurou firme e falou no meu ouvido: vocês não vão sair sozinhos. Ou ele sai, ou alguém vai ter que ficar no lugar. Era quase meia-noite quando entrei no quarto e encontrei o Rafael em pé na cama. Ele olhava para o teto, olhos arregalados. Os lábios se moviam,
mas não havia som. Aproximei-me devagar. Filho, tá tudo bem? Ele virou o rosto devagar, e então, com uma voz grave, distorcida, que não cabia num menino de 7 anos, disse: a mãe dele me trocou por você. Ele era meu, e agora você também é. Minha visão escureceu. Não sei como, mas comecei a orar em voz alta. Nem lembrava que sabia o Pai Nosso inteiro. Rafael caiu, desacordado. Ficou 2 dias sem falar. 2 dias com febre e olhar vazio. E ao acordar perguntou: mãe, quem é a mulher que dorme comigo quando você vai para a sala? Rodrigo intensificou os rituais. Fazia jejuns. Dormia uma noite por semana na casa. Na 4ª madrugada, algo o acordou. Um canto feminino vinha do corredor. Não havia letra. Apenas um murmúrio melódico, como uma mãe ninar um bebê, mas em um tom cru e malicioso. Rodrigo se levantou, foi até a sala e viu uma figura sentada no chão, de costas. Longos cabelos escuros, vestido velho, cabeça baixa. Ele disse: em nome de Jesus. Ela virou o rosto, apenas o suficiente para mostrar que não tinha olhos, e então desapareceu. No dia seguinte ele me disse: isso aqui não é só possessão, é domínio ancestral. Alguém alimentou isso, e ela não quer só sair, ela quer levar. Victor já não era o mesmo. O menino que amava futebol e videogame mal respondia quando era chamado. Começou a desenhar labirintos, centenas de corredores interligados, com pequenos bonecos nos cantos e uma frase escrita em todos: quem entra, vira parte. Começou a se referir a si mesmo na 3ª pessoa. O Victor tá dormindo. Eu sou o que ficou acordado. Posso te mostrar o porão. Tem um porão embaixo da casa, mãe. Você quer ver? Mas a casa não tinha porão. Chamei Rodrigo. Ele trouxe um detector de campos magnéticos. O aparelho disparou como louco no centro da sala. Tem uma porta invisível aqui, uma passagem. E é por onde ela entra e sai. Rodrigo nos chamou para uma reunião. Eu, ele e 2 intercessoras da igreja. Disse que a última sessão seria feita em jejum total, com 3 dias de preparo, e que seria a mais perigosa. Pode haver reações físicas. Gritos, desmaios, vômito. Vocês precisam estar preparados. Perguntei o que aconteceria se não desse certo. Ele foi direto: um dos seus filhos pode morrer. Ou você. Mas se ficar, ele leva um de vocês. Olhei para meus filhos. Os 3 estavam murchos, exaustos, como se carregassem alguém nos ombros. E naquele instante, entendi o que era ser mãe. Então leva a mim. Mas eles não. Era uma sexta-feira, 23 de setembro. Rodrigo chegou às 17 horas em ponto, com o rosto pálido, segurando sua Bíblia, um crucifixo de madeira e um frasco de óleo consagrado. Com ele, vieram 2 intercessoras, mulheres fortes na fé, treinadas para lidar com possessões. Meus filhos estavam trancados comigo no quarto. Antes do início, Rodrigo me pediu: não interfira, não grite, não tente abraçar. O que vai sair deles não é mais eles. Começou às 18 horas, luzes apagadas, apenas velas. O ar da sala estava tão denso que mal se respirava. E então, as vozes começaram. Rafael foi o primeiro. Sentado na cadeira, olhos revirados, começou a murmurar. A intercessora segurava suas mãos. Rodrigo rezava. De repente, a criança de 7 anos ergueu a cabeça e gritou com uma voz de mulher adulta: vocês vieram tarde. Eu criei morada aqui, e ninguém vai tirar o que me foi dado. Victor começou a rir. Uma risada que não vinha de menino algum. Parecia uma gravação distorcida, misturada com choro. E Clara, minha filha mais velha, entrou em transe. Começou a falar em 3 vozes ao mesmo tempo. Uma criança, um homem, uma mulher que dizia: você me ofereceu eles. Agora quer voltar atrás? Rodrigo se posicionou ao centro, levantou o crucifixo e começou o ritual de libertação. Versículos em latim. Óleo sobre a testa das crianças. As velas começaram a se apagar sozinhas, uma por uma. O chão tremia. A sala parecia encolher. A certa altura, Clara flutuou. Sim, sem apoio. Foi levantada no ar com os braços abertos.
A intercessora caiu de joelhos, chorando. Rafael vomitou. Um líquido preto e espesso. Victor começou a bater a cabeça contra a parede, gritando: "Tira ela de mim!" E foi quando Rodrigo gritou: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, solta esta casa, solta esta família." O silêncio veio repentino, como se todo o som tivesse sido sugado da sala. Victor caiu desacordado. Rafael adormeceu nos meus braços. Clara chorava baixinho, como uma criança com medo de escuro. Rodrigo se ajoelhou. Suava em excesso. Sangue escorria de um corte na testa. E então disse: "Foi embora." Mas não sem deixar rastro. A casa cheirava a ferro. As paredes tinham manchas que nenhum produto tirava. E uma das intercessoras ficou muda. Até hoje. No dia seguinte, Rodrigo recomendou: "Mudem-se. Nunca mais voltem. E nunca olhem para trás." Deixamos a casa 3 dias depois. Nem entramos para buscar tudo. Só roupas, documentos, os brinquedos mais queridos. O resto ficou. Ficou com ela. Com aquilo. O proprietário não contestou. Disse apenas: "Já aconteceu antes." Nos mudamos para uma cidade vizinha, São Domingos. Começamos do zero. Fiquei com medo até da luz do corredor. Mas aos poucos, os meninos começaram a rir de novo. Victor voltou a brincar. Clara passou a dormir sem pesadelo. E eu comecei a lembrar quem eu era. Mas esquecer? Isso nunca. Na nova cidade, ninguém sabia do que havíamos passado. Mas a verdade tem um jeito estranho de respirar pelas frestas. Alguém viu na internet. Uma página de casos inexplicáveis relatava parte da nossa história, com nomes trocados, mas os detalhes estavam todos lá. Passamos a ser vistos com estranhamento. Alguns achavam que estávamos inventando, outros achavam que éramos amaldiçoados. Teve escola que recusou matrícula do Rafael. Teve igreja que sugeriu buscar outro lugar de oração. Rodrigo nos visitava sempre que podia, mas morreu 2 anos depois, dormindo, sem dor, mas com as mãos em posição de oração, segundo me disseram. Meus filhos cresceram. Hoje são adolescentes. Estudam, trabalham, têm amigos. Mas há noites em que Rafael acorda e diz: "Mãe." Ela sussurrou meu nome de novo. Mas eu fingi que não ouvi. Ou Victor, quando está distraído, ainda desenha labirintos. E Clara, ela nunca mais falou sobre o que viveu. Mas até hoje não tem espelhos no quarto. E eu ainda acordo às 3 da manhã, às vezes sem motivo. Olho a casa em silêncio e me pergunto: será que realmente terminou? Ou só recuou? Hoje, você pode duvidar. Pode achar que isso é exagero, invenção, histeria. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que ouvi. E se algum dia você for visitar ou alugar uma casa e encontrar um lugar antigo, com cheiro de coisa abafada, uma escada que range sem ninguém por perto, ou uma árvore de acerola que nunca para de dar fruto mesmo no inverno, não fique, não investigue, não toque em nada que esteja enterrado, porque algumas casas não querem ser lares, elas querem ser túmulos de gente viva. Meu nome é Helena Paiva, e eu sobrevivi à casa da Rua das Acerolas, mas uma parte minha nunca mais saiu de lá. Meu nome é Daniel Tominaga. Sou professor de História. Tenho hoje 41 anos, mas o que vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 26. Na época, eu dava aulas numa escola pública em Pedra Nova, uma cidade esquecida no interior do estado, com menos de 12 mil habitantes. Era um lugar tranquilo, silencioso, sem pressa. Aquele tipo de cidade onde os vizinhos se conhecem pelo nome e onde a notícia mais emocionante do ano é a inauguração de uma farmácia. Mas em 2009, as coisas mudaram. Tudo começou com uma aluna nova. O nome dela era Emiko. Emiko chegou à escola no final do 2º semestre. Era tímida, magra, andava com os cabelos sempre cobrindo o rosto. Não falava com quase ninguém e sempre carregava um espelho de bolso. Na primeira semana, achei que fosse só mais uma adolescente com problemas familiares.
Mas o que me chamou a atenção foi o comportamento dos outros alunos. Eles evitavam olhar para ela. No recreio, mudavam de mesa. Na saída, atravessavam a rua para não cruzar com ela. E certa vez, escutei um sussurro vindo de um grupo de alunos. Ela pergunta também. Na hora não entendi. Mas aquilo me gelou por dentro, sem explicação. Uma das minhas alunas mais aplicadas, Heloísa, parou de vir às aulas. Fiquei preocupado, liguei para a mãe. Ela me atendeu chorando. Professor, a Hello tá em choque. Não fala, não come. Só repete uma pergunta. Você acha que eu sou bonita? Tentei entender o que havia acontecido, mas a mulher estava em pânico. Dias depois, Heloísa foi internada. Foi quando eu soube que ela havia sido encontrada trancada no banheiro da escola, com o espelho de Emiko em mãos. E o mais estranho, Heloísa estava com a boca cortada com uma lâmina, de orelha a orelha. Sem explicação, sem sinal de entrada de terceiros, decidi investigar por conta própria. Conversei com uma das funcionárias mais antigas da escola, Dona Zilda, merendeira desde os anos 80. Perguntei sobre Emiko, sobre os boatos, sobre a frase que os alunos repetiam. Ela respirou fundo e disse: "Quando eu era menina, ouvi essa história de uma mulher que andava de máscara. Parava os outros na rua e perguntava: 'Eu sou bonita?' Se dissesse sim, ela tirava a máscara. E a boca dela ia de um lado ao outro da cara, tudo costurado. E aí ela perguntava: 'E agora?' Quem dizia sim, era marcado. Quem dizia não, morria. Ri, sem graça, mas ela não riu. Tominaga, essa menina, ela não veio de lugar nenhum. Ela apareceu. Comecei a observar Emiko discretamente. Ela andava sempre com a cabeça baixa, mas quando achava que ninguém estava olhando, encarava as pessoas como quem estuda um cardápio. Uma tarde, após a última aula, me aproximei dela no pátio. "Emiko, está tudo bem em casa? Precisa conversar?" Ela levantou o olhar lentamente. Pela primeira vez, vi os olhos dela diretamente. Negros, parados, vazios como vidro. E então, com uma voz quase infantil, ela respondeu: "Professor, o senhor me acha bonito?" Fiquei sem palavras. Ela sorriu. E o que parecia um sorriso comum se alongou demais. Muito mais. Mais do que seria possível. Foi rápido. Pisquei. E o rosto estava normal de novo. Mas naquele instante, eu soube. A lenda andava. E ela estava na minha escola. No começo de novembro, uma segunda aluna desapareceu. O nome dela era Mirella, 13 anos, da mesma turma de Emiko. Saiu da escola como qualquer outro dia e nunca mais foi vista. A polícia foi chamada. A escola entrou em alerta. Pais começaram a tirar os filhos da aula. Professores passaram a trocar cochichos pelos corredores. E então, algo pior aconteceu. Na parede do banheiro feminino, escrita com batom, havia uma frase: "Ela é bonita agora." O espelho quebrado em pedaços. E entre os estilhaços, um dente humano. Decidi investigar por conta própria. Segui Emiko após a aula. Ela não foi para casa. Caminhou por quase 1 hora até a periferia da cidade, onde quase não havia iluminação. E então, entrou em uma casa abandonada. Esperei. Depois de 10 minutos, entrei pelos fundos, com o celular gravando tudo. Dentro era úmido e escuro. As paredes cobertas de espelhos. Espelhos partidos, colados tortos, alguns manchados com algo marrom. No centro da sala, um altar, feito de bonecas mutiladas. Cabelos humanos. Fotos de rostos riscados com faca. E no meio de tudo, uma fita cassete, rotulada à mão. Fase 2. Levei a fita para casa. Passei a madrugada adaptando um gravador antigo para ouvi-la. Era um áudio ambiente. Som de passos. Som de alguém chorando. Depois uma voz feminina, clara mas arranhada, repetia: "Você me acha bonita? Você me acha bonita? Você me acha bonita? Agora? Agora? Agora?" A fita termina com um grito, não de medo, de dor. E depois, silêncio, tão absoluto que me fez desligar o aparelho. Senti vontade de quebrar todos os espelhos da minha casa. No dia seguinte, voltei à escola e pedi ao diretor acesso aos arquivos antigos. Disse que era uma pesquisa sobre famílias tradicionais da cidade. No fundo de uma pasta cinza,
Encontrei uma ocorrência de 1982. Uma aluna chamada Emiko Nakamura desapareceu após acusar um professor de assédio. 2 dias depois, ele foi encontrado morto, com a boca cortada, de orelha a orelha. O corpo dela nunca foi encontrado. A ficha dizia: caso encerrado por falta de provas. Suposta fuga da jovem para o Japão. Mas eu sabia. Ela nunca saiu. Ela nunca foi embora. Ela ficou. Parte 10. O rosto. Na sexta-feira daquela semana, entrei na sala de aula de Emiko. Ela estava sentada na última carteira, como sempre. Olhei para ela por longos segundos. Ela ergueu o rosto. Professor, o senhor me acha bonita? Respirei fundo. Me aproximei. Sentei na cadeira da frente. Eu acho que você está triste. E acho que você quer que a gente sinta a mesma tristeza. Ela parou. Piscou lentamente. E então tirou do bolso uma máscara cirúrgica branca e colocou no rosto. Agora você vai ver, professor. E sorriu. Mas o sorriso subiu pelas bochechas. Subiu até os olhos. A pele se abriu. E por dentro havia dentes. E por dentro havia só ódio. Na segunda-feira encontrei um bilhete em minha gaveta da escola. Você respondeu errado. No mesmo dia minha bicicleta foi destruída. As câmeras da rua não captaram nada. Meu nome foi riscado da lousa da sala 3B. E no meu armário, colado com fita adesiva, havia um espelho torto, trincado, e minha boca riscada com batom. Fui até o diretor, exigi proteção. Ele me olhou com olhos fundos e disse: professor, essa escola tem história. E tem coisas que a gente só respeita. Demiti-me naquela semana. Mesmo longe da escola, ela me seguia. Passava em ruas e sentia perfume de cerejeira. Os espelhos da minha casa trincavam sozinhos. O rádio ligava à meia-noite, sempre repetindo o mesmo som distorcido. Bonita, bonita, bonita. Uma madrugada, acordei com um sussurro no ouvido. Agora você vê? Olhei ao redor. Nada. Mas no espelho do banheiro, escrito com vapor, lia-se: você já escolheu. Certo dia, andando pelas ruas da cidade, vi Emiko, não como aluna, mas em 3 lugares diferentes, ao mesmo tempo. Na farmácia, no ponto de ônibus, na janela de uma casa abandonada, sempre de máscara, sempre me encarando, sempre esperando. Entrei em pânico, corri até a biblioteca municipal, pedi arquivos antigos da cidade, jornais, fichas de óbito, desaparecimentos, e lá estava. De 1978 a 2009, sempre no mês de novembro, uma menina com o nome Emiko desaparecia e voltava, com o mesmo rosto, o mesmo corte, a mesma pergunta. Voltei à casa dos espelhos. Tudo estava como antes. Mas agora, o altar tinha meu retrato no centro. E ao redor, centenas de bocas desenhadas, todas costuradas. Sentei no chão. Senti o ar pesar. Fechei os olhos e ouvi. Me responde, Daniel. Você me acha bonita? Abri os olhos. Ela estava à minha frente, sem máscara, sem ilusão. A boca aberta de orelha a orelha. Lábios costurados com linha escura. Dentes visíveis por baixo da pele rasgada. Olhos vazios. Tentei responder, mas a garganta falhou. Ela se aproximou e pela primeira vez me tocou. Parte 15. O corte. Acordei em casa, a porta trancada, a luz do sol entrando pelas frestas, mas no espelho do quarto havia sangue e minha boca doía. Corri até o banheiro, olhei meu rosto, nada visível, nenhum corte, mas por dentro eu sabia. Ela havia deixado algo em mim, e desde aquele dia, cada vez que olho nos olhos de alguém, eu escuto a pergunta. Eu sinto o fôlego dela no meu pescoço. E minha boca quer se abrir mais. Decidi ir embora de Pedra Nova. Deixei a casa, pedi demissão oficialmente, comprei uma passagem para o litoral e sumi do mapa. Achava que, com distância, ela sumiria, que a lenda tinha CEP. Por 2 semanas, dormi bem, comi, respirei, ri, mas na manhã do 15º dia,
Acordei com o interfone tocando. Entrega para Daniel Tominaga. Desci. Era um envelope. Dentro, um espelho rachado. E a frase escrita com batom: "A distância não te faz mais bonito." Desesperado, procurei ajuda espiritual. Não em igreja tradicional. Fui até um lugar afastado onde morava uma mulher chamada Pastora Zuleide, conhecida por quebrar maldição de família. Expliquei tudo, mostrei fotos, falei dos cortes, da menina, da máscara, da voz. Ela me ouviu em silêncio e disse apenas: "Não é maldição. É a aliança que você aceitou." Ela perguntou: "E você não respondeu com a verdade?" "Qual verdade?" perguntei. Ela se levantou, me encarou de perto e disse que você sempre achou ela bonita, mesmo antes dela perguntar. A frase da pastora me destruiu. Voltei ao quarto, olhei no espelho e pela primeira vez confessei: "Eu achei você bonita." O reflexo sorriu, mas não era meu sorriso. E então ouvi: "Era só isso que eu queria." Na mesma noite, sonhei com ela. Estávamos em um campo aberto, vestidos de branco, com espelhos pendurados em árvores. Ela sentou ao meu lado, encostou a cabeça no meu ombro e disse: "Agora você também é um reflexo. Quando alguém perguntar, você vai saber o que fazer." Desde então as coisas mudaram. Não sinto mais medo. Sinto presença. Comecei a ver outros como eu. Gente que evita espelhos. Gente que anda de máscara mesmo sem pandemia. Gente que fala baixo e que só sorri com metade do rosto. Eles me reconhecem e eu reconheço eles. Somos muitos. Ela não quer matar. Ela quer ecoar. Quer viver em cada boca que se recusa a dizer a verdade. Hoje, moro sozinho, sem espelhos em casa. Só uso o retrovisor do carro quando absolutamente necessário. Evito corredores escuros, mas aceito o que me tornei. E de vez em quando, muito raramente, escuto alguém me chamar no meio da rua: "Moço, você me acha bonita?" Eu não olho, não fujo. Eu sorrio discretamente e respondo: "A verdade não muda com o tempo." E beleza. É só o primeiro corte. Aconteceu numa tarde nublada, em uma cidade onde ninguém me conhecia. Eu estava sentado em um café, quando uma jovem garçonete se aproximou. Ela sorriu, ofereceu o cardápio, e sem entender por que senti vontade de perguntar: "Você se acha bonita?" Ela riu surpresa. Respondeu: "Acho que sim." "E se eu te mostrar meu rosto verdadeiro, ainda acharia?" Ela paralisou. Seu olhar mudou. Na hora senti ela atravessar para o outro lado. Não precisei fazer nada. A pergunta bastou. E ali eu soube. A lenda havia passado. Agora, ela também carregava. Depois disso, comecei a perceber os sinais. Algumas pessoas passam a olhar para o lado errado do espelho. Outras começam a sorrir diferente. Outras ainda só desaparecem. Não é sempre literal. Às vezes é emocional. Às vezes é um vazio no fundo do olhar que denuncia: "Ela passou por aqui." Alguém respondeu errado. A pergunta foi feita. E a verdade, ignorada. Eu não procuro vítimas, mas às vezes elas me encontram. E quando isso acontece, tudo o que eu faço é perguntar: "Você me acha bonito?" Hoje, a lenda se espalha com outra roupa. Ela não usa mais máscara cirúrgica. Ela pode estar de boné, de capuz, com o rosto inteiro descoberto, porque o corte, agora, é invisível. Ele está nas palavras, na omissão, no medo de dizer a verdade sobre o que se vê no outro. E é aí que ela aparece. Ela não pergunta só sobre beleza. Ela pergunta sobre autenticidade, sobre coragem, sobre como você lida com o horror que existe nos olhos do próximo. E se você mente, ela sorri. E então, você sangra. Se um dia alguém te parar na rua, olhar nos seus olhos e perguntar com um tom quase infantil: "Você me acha bonito?" Não fuja, não ria. Não diga sim por pena, nem não por medo. Olhe direto. Sinta a alma pesar e diga a verdade. Porque ela não quer elogios. Ela quer ver quem você é pelo espelho da resposta. E se você hesitar, vai ouvir o som do primeiro corte, de dentro para fora, devagar, do sorriso até o vazio. Hoje escrevo isso como um aviso, não como confissão, nem como lamento. Eu fui escolhido, marcado.
carregado. Mas não sou o único, e definitivamente não fui o primeiro. A mulher da boca cortada continua viva, mas agora não é mais só ela. Somos muitos, espalhados, calmos, à espreita. E não usamos faca, usamos a pergunta. Então, se algum dia você ouvir, você me acha bonito? Pense, mas responda com a alma. Porque às vezes a verdade salva, mas na maioria das vezes ela morde.